Para realizar um experimento com uma garrafa PET, cheia de água, perfurou-se a lateral da garrafa em 3 posições a diferentes alturas. Com a garrafa tampada, a água não vazou por nenhum dos orifícios, e com a garrafa destampada, observou-se o escoamento da água conforme ilustrado na figura. Então, questãozinha do Enem, ele está dizendo que com a garrafa tampada não saiu nada pelo furo, né? Era essa a minha tentativa, se não fosse o gás. Como a pressão atmosférica interfere no escoamento da água... Eu vi muito jumento, velho. Aquilo sei que deu em mim. Mas no final parou. Que a pressão interna estava muito grande por causa da bexiga do gás. E a caneta já agita o gás, então a pressão aumenta muito, né? Bom, como a pressão atmosférica interfere no escoamento da água, nas situações com a garrafa tampada e destampada, respectivamente. Como a pressão atmosférica interfere no escoamento da água. Primeiro caso, com a garrafa tampada. Segundo caso, destampada. Então vamos lá pensar na sequência. Primeiro, com a garrafa tampada, o que é que a pressão atmosférica interfere? Impede a saída de água. Porque com a garrafa tampada, a pressão externa está maior do que a pressão interna. Porque a briga com ela tampada é a pressão externa, que é a pressão o quê? Atmosférica, que vamos considerar que seja de 1 atm, versus a pressão interna da água, que como ela está tampada, essa pressão interna vai ser simplesmente o quê? dGH. Esse resultado não vai superar 1 atm, porque para superar teria que ser uma coluna de quantos metros? 10 metros, porque no caso da água, a cada 10 metros equivale a 1 atm, então não vai superar. Quando você abre a tampa, a pressão interna fica P interno igual a dGH somado com a pressão, então é claro que vai ser superior, logo a água sai. Beleza, qual a letra que explica melhor isso? Vamos testar. Primeiro, no caso dela estar tampada, impede a saída de água por ser maior que a pressão interna. Perfeito, até aqui está certo. Aí perceba que existe um ponto e vírgula aqui, né? Então vamos nos referir a outra situação, a outra condição. Agora vamos pensar na destampada. Se é destampada, vamos ver agora o que justifica. Não muda a velocidade de escoamento da água, que só depende da pressão da coluna da água. E aí? Qual letra então vocês acham? D? B de bola. Impede a saída da água por ser maior, essa aqui não mudou, né? O começo. Altera a velocidade do escoamento, que é proporcional à pressão atmosférica na altura do furo. Muito bem. Resposta letra A. Minha gente, os furos mais fundos tiveram maior escoamento de água, né? Maior velocidade. Isso tem a ver com a pressão atmosférica? Não, tem a ver com o H. Porque quanto mais fundo, maior a pressão efetiva, não a pressão atmosférica. Então, a pressão atmosférica, uma vez que você abriu, não influencia na diferença desses 3 furos. A diferença de pressão desses 3 furos se dá meramente agora por causa da coluna. Entendeu? Isso. Ó, então a letra A, ó, não muda a pressão atmosférica, não muda a velocidade de escoamento. O que muda a velocidade de escoamento agora é a pressão absoluta, total, que é causada pela coluna de água, não mais pela pressão atmosférica. Entendeu agora? O que está definindo isso daqui mais longe? É a pressão atmosférica? Não, e mais longe do que esse, eu estou dizendo. A altura. E não a pressão atmosférica. Ele está querendo dizer que uma vez que está aberto, é a pressão atmosférica que define isso. Não, uma vez que está aberto, é a coluna de água que define isso. A pressão efetiva, não atmosférica. É. Não muda a velocidade de escoamento, que só depende da pressão da coluna de água. A velocidade de escoamento agora só vai depender da coluna de água. Porque é igual para os 3, então não é um fator decisivo entre os 3 mais. Porque a pressão atmosférica aqui é igual aqui, é igual aqui.
O que muda é o H. O que muda é a pressão efetiva. Então, o que é que vai definir o escoamento? O H, ou seja, a pressão efetiva. Porque ficou pau a pau para todo mundo tem pressão atmosférica, então não influencia mais neles. Vou precisar do DIN, ó, tá 10%. Ele descarrega rápido.